Olá! Esse trabalho é destinado à matéria de História, em que abordaremos o maior ataque terrorista em massa, o 11 de setembro, que causou diversos impactos nos Estados Unidos e no mundo todo. Bom, os ataques ou atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 foram uma série de ataques suicidas contra os Estados Unidos, coordenados pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda. Essa tragédia é considerada o ataque com o maior número de mortos da história. Além disso, foi uma tragédia que mudou em vários aspectos os rumos do mundo. O atentado de 11 de setembro foi realizado pela organização terrorista conhecida como Al-Qaeda. Essa organização surgiu no final da década de 1980, durante a Guerra do Afeganistão, e tinha Osama Bin Laden, um dos seus fundadores e o seu líder. Outro nome importante na organização do atentado foi o Khalid Mohammed, homem do qual é considerado o arquiteto do ataque e está atualmente preso à espera de julgamento de seu papel no 11 de setembro. Acredita-se que o julgamento de Khalid deverá acontecer em algum momento de 2021. As motivações que levaram Bin Laden e a Al-Qaeda a realizarem atentados contra os Estados Unidos são o resultado de um longo processo que se iniciou na década de 1970. Considerando esse contexto, devemos entender que a motivação do ataque foi a inimizade existente dos fundamentalistas islâmicos e os Estados Unidos. Essa era motivada pelas intervenções dos norte-americanos nas nações do Oriente Médio, por seu apoio ao Estado de Israel e às sanções contra o Iraque. Se olharmos a história de mais de um século, nos damos conta de que o Ocidente, na totalidade, e particularmente os Estados Unidos, humilharam os países muçulmanos do Oriente Médio, já que além de controlarem os seus governos, tomaram-lhes o petróleo e montaram imensas bases militares, de modo que levou Bin Laden a desenvolver um ódio profundo pelos Estados Unidos e, junto à Al-Qaeda, organizarem um atentado contra os Estados Unidos como forma de vingança. O ataque iniciou com o sequestro de 4 aviões comerciais, 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767, que decolaram da costa leste dos Estados Unidos em direção à Califórnia. Também foram sequestrados os seguintes voos: o voo 11, o voo 77 e o voo 175 da American Airlines, além do voo 93 da United Airlines, onde decolaram das cidades de Boston, Washington e New York, com direção a Los Angeles e São Francisco. Após os 19 terroristas presentes embarcarem, renderam a tripulação e os passageiros e então reajustaram as rotas das aeronaves para os seus alvos, do qual o processo se iniciou de fato com o voo 11 da AA, às 7h59 de Boston, com destino em Los Angeles, onde às 8h46 o avião foi lançado em direção a uma das torres gêmeas do World Trade Center One, Torre Norte, composto pelo prédio comercial chamado World Trade Center, um complexo comercial que se localizava na ilha de Manhattan. Logo após 20 minutos, outro avião, o voo 175 da AA, foi lançado contra a torre World Trade Center 2, Torre Sul, onde se chocou contra o prédio às 9h03 da manhã. Minutos depois, o terceiro avião, voo 77 da AA, foi lançado contra o Pentágono, prédio que cedia o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, às 9h37. Já o quarto avião, o voo 93 da UA, caiu no interior do estado da Pensilvânia às 10h03.
Na época, especulou-se que o quarto avião seria lançado na Casa Branca, mas evidências apontam que possivelmente o ataque seria destinado ao Capitólio. O quarto avião não atingiu seu alvo porque seus passageiros foram informados de que se tratava de um atentado, e então se rebelaram contra os terroristas que acabaram derrubando o avião antes do alvo previsto. Como vítimas, calcula-se que quase 3.000 pessoas morreram durante os ataques, incluindo os 227 civis e os 19 sequestradores a bordo dos aviões. A esmagadora maioria das vítimas eram civis, incluindo cidadãos de mais de 70 países. Nesse meio, há pelo menos um óbito secundário, uma pessoa descartada da contagem por um médico legista, pois teria sido morto por uma doença pulmonar devido à exposição à poeira do colapso do World Trade Center. O atentado de 11 de setembro gerou uma grande comoção nos Estados Unidos e a reação do governo norte-americano foi imediata. Em outubro de 2001, o exército americano iniciou a invasão do Afeganistão. O objetivo era derrubar o Talibã, o governo, também de orientação fundamentalista, que havia dado abrigo ao Al-Qaeda. A invasão realizada pelos norte-americanos derrubou o Talibã, mas até hoje não normalizou a situação do país. Atualmente, ainda existem combates no Afeganistão contra tropas do Talibã, que procura recuperar o seu poder. A consequência dessa invasão para o Afeganistão foi que entre 2001 e 2016, entre civis, cerca de 31.000 pessoas morreram. No caso dos Estados Unidos, as normas de segurança de voos comerciais tornaram-se extremamente rígidas e o país tomou medidas duras para combater o terrorismo. Por essa razão, foi criada uma lei chamada Ato Patriota, que posteriormente foi substituída pelo USA Freedom Act.